Quais as suas propostas para esta campanha e baseada em que o senhor escolheu? Primeiro, nós temos que viabilizar um Estado onde prevaleça o Pacto Federativo, ou seja dividido as responsabilidades, mas também os direitos. Então é isso que eu quero fazer como senador da República: trabalhar, liderar, articular, argumentar, construir um entendimento com nossos pares do Congresso Nacional, no sentido de fazer as grandes reformas que devem ser feitas. A reforma tributária, fiscal, é a primeira de todas. A segunda, a reforma política. E, além disso, você poder trabalhar aí uma revisão da emenda 29, que passou 9 anos no Congresso Nacional, no Senado Federal, para ser regulamentada, e que, infelizmente, quando foi regulamentada, por força do Planalto, do governo federal, deixaram de colocar os 10% de responsabilidade do governo federal. Portanto, penalizou os estados, principalmente os estados que estão em desenvolvimento, como o Piauí. A responsabilidade dos municípios de gastar no mínimo 15% da sua receita corrente líquida com saúde, dos estados, no mínimo 12%, e o governo federal deveria, pela emenda 29, se fosse regulamentada pelo anseio da população e a necessidade do povo brasileiro, teria que ser pelo menos 10%. Ficou um índice variando aí de acordo com o produto interno bruto, e o resultado é que em torno de apenas 3% foram repassados para os estados brasileiros e para os municípios, e, portanto, criando essa crise terrível, sem uma solução rápida na questão da saúde pública. E a reforma fiscal, para você dividir melhor o bolo. O Piauí leva um prejuízo por ano de aproximadamente 800 bilhões de reais por conta da guerra fiscal, por falta da regulamentação do comércio eletrônico, que o imposto fica apenas nos municípios que são produtores, os que produzem, em detrimento de 0% de impostos para os estados e os municípios consumidores. Então, essas são bandeiras importantes que nós propomos como senador da República, se eleito for, com fé em Deus, chegando lá para representar o Piauí. Segunda pergunta: muito se fala que o Piauí não é respeitado no cenário político federal. Caso o senhor seja eleito, o que fará para que o Estado obtenha o devido respeito? Essa é a nossa bandeira. Veja bem, o Senado Federal é a casa onde serve para representar os estados brasileiros. É lá onde se igualam os estados ricos com os pobres, os grandes e poderosos com os pequenos e com os mais fracos. São Paulo tem, por exemplo, 3 senadores da República, o Piauí também tem 3 senadores da República. Então, o que nós vamos defender lá no Senado Federal, em Brasília, é o slogan da nossa campanha: o Piauí terá vez e voz em Brasília. Ou seja, não adianta querer diminuir o peso do voto, do poder que tem um senador do Piauí, será igualzinho ao peso de um de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas, do Paraná, de qualquer um dos estados desenvolvidos deste país. Nós vamos fazer valer isso. E não é na briga, é no entendimento, é na argumentação, é na construção de caminhos que possam, sem prejudicar os outros estados, mas favorecer aqueles que mais precisam, como o Piauí. Se precisar brigar, bater na mesa, bater o pé, nós sabemos fazer isso pela larga experiência de vida pública que temos, de 20 anos, graças a Deus, servindo a minha gente aqui do Piauí. Para o senhor, quais as principais carências do Estado hoje e o que fazer para supri-las? É exatamente isso. O Estado é um Estado consumidor. Nós consumimos, tudo que nós consumimos é importado em torno de 62%. Então, é um Estado que ainda depende de transformar as suas potencialidades em um Estado verdadeiramente rico e verdadeiramente independente. Então, é atrair empresas para investir aqui no agronegócio, na mineração, na indústria de transformação, fortalecer também os arranjos produtivos da agricultura familiar, que é responsável por uma produção significativa por geração de emprego e renda. E também ter aí
preocupação de estar carreando recursos para investimentos na saúde pública, na educação, também na infraestrutura de desenvolvimento humano e desenvolvimento econômico e na corresponsabilidade do governo federal para mais recursos para a segurança pública. Então eu não tenho dúvidas de que com as reformas que nós fizemos, corrigindo aí equívocos que são antigos, a gente pode ter mais recursos entrando do Estado do Piauí, aquilo que ele é absolutamente assegurado de direito. E com isso, se você me injeta 800 milhões de reais a mais no Piauí por ano, você não precisa estar de pires na mão para pedir favor a Brasília, para pedir favor a ninguém. É só fazer valer o nosso direito, aquilo que temos, sobretudo garantido pela Constituição Federal. Se eleito, o que o senhor pretende fazer para empenhar recursos para o Piauí? Pois é, empenhar recursos em emendas parlamentares, isso é algo que não significa coisa grande para a transformação do Estado. Nós temos que empenhar dentro do Orçamento Geral da União. Isso aí se faz com poder, isso aí se faz com articulação, isso aí se faz com entendimento. E as coisas caminham para que a gente eleja a próxima presidente da República do nosso partido, do PSB 40, que é a nossa candidata Marina Silva, né, que desponta aí com uma preferência em todos os estados do Brasil e uma curva ascendente de forma significativa. Então, eu não tenho dúvidas que o Wilson Martins, senador da República pelo Piauí, do 40, e Marina Silva, presidenta da República pelo 40, nós haveremos de ter aí uma chance real de poder carregar mais recursos orçamentários, né, com poder junto a ministérios e organismos nacionais que possam favorecer, sobretudo, o desenvolvimento regional. O Piauí precisa estar efetivamente incluído como prioridade, como disse isso a Marina para o Piauí inteiro ontem no nosso programa de televisão. O Piauí será prioridade para você poder fomentar o desenvolvimento regional, de incluir mais pessoas, de gerar mais emprego e renda, mais oportunidades e mais transformação, e com isso mais desenvolvimento. Quais serão as áreas de prioridade no destinamento de emendas para o Estado? Aí é como eu falei, não só nas emendas, mas também naquilo que nós vamos trabalhar para alocar o Orçamento Geral da União em programas que possam viabilizar o desenvolvimento regionalizado do país, dentro do que nós sonhamos da construção do Pacto Federativo. Por exemplo, o pré-sal. O pré-sal é uma guerra que nós precisamos vencer ela, né? Que foi vetada pela Presidenta da República, que foi derrubado o seu veto, mas se judicializaram junto ao Supremo Federal. Ou seja, são os fortes querendo ficar mais ricos e os fracos no sentido de se empobrecer mais ainda. Então, é essa correção de rumos que nós queremos trabalhar junto com o Senado Federal e junto também com a nossa futura e próxima Presidenta da República, Marina Silva. E aí, área educação, saúde pública, infraestrutura de desenvolvimento humano e também econômico, onde você possa ter aí as condições de trazer para o Piauí um porto. Nós lamentamos profundamente que deixaram de construir o nosso porto de Luiz Correia, que fizemos um projeto, aprovamos o projeto, está pronto dentro do programa de aceleração do crescimento, e tiraram o dinheiro, ao invés de fazer o porto de Luiz Correia para o povo do Piauí, que é o único estado do Nordeste do Brasil que não tem um porto, foram levar o dinheiro para fazer um porto em Cuba. Então isso nós lamentamos profundamente, foi uma quebra de compromisso, um compromisso que o governo federal assumiu com o governo do Piauí, com o governador Wilson Martins, e que infelizmente foi inviabilizado. Você tem um projeto de desenvolvimento do Cerrado do Piauí que nós iniciamos, né? Inauguramos a primeira etapa da Transcerrado, uma obra que estava aí no papel, no esquecimento, para a gente poder dar continuidade a esse grande programa que Deus permitiu que a gente pudesse dar início no Piauí, que é de mobilidade urbana. Você
ter aqui um projeto para a duplicação das vias do metrô, de mais trens para o metrô, você diminuir aí a distância e o tempo que você gasta hoje de 30 minutos da estação central Alberto Silva até a estação lá do Renascença, para 15 minutos e de forma absolutamente tranquila, segura e confortável, de você poder fazer novas Puticabanas. Eu encontrei em Teresina a Puticabana abandonada ao longo de décadas e fizemos um novo projeto, um projeto belíssimo, que hoje é um encanto de homens e mulheres, jovens e pessoas da terceira idade, um ponto de encontro de famílias para piqueniques, para festas, para fotografias de casamento, para aniversários surpresas, enfim, é um ponto onde se pratica o esporte em todas as áreas, onde se pratica também a cultura, a arte, o lazer, a diversão, como um todo. Eu quero ajudar o Piauí a ter centenas de Puticabanas, como essa nova Puticabana que Deus permitiu que nós construíssemos aqui no estado do Piauí. E ter aí a capacidade de atrair mais investimentos para o Piauí, que nós fizemos muito, gerar mais energia elétrica, mais energia de forma sustentada, energia limpa, como a energia eólica, que nós estamos em franco desenvolvimento de obras de construção que trouxemos para a Chapada do Araripe. Então, um conjunto de ações que viabiliza água de qualidade para todas as famílias do Piauí, algo que nós começamos com a construção das adutoras, a adutora de Poço de Baguá, a adutora de Piauzum, a adutora Padre Lira, lá no município de Dom Lucêncio, levando água da barragem de Genipapo, no município de São Paulo do Piauí, a construção de uma nova via da adutora lá do Garrincho, na região São Remo do Mato, regularizando água para aquela gente, ou seja, projetos importantes e dar continuidade a tantas obras de infraestrutura, de asfalto. Nós construímos mais de 4.000 quilômetros de asfalto no Piauí, de estradas de excelente qualidade, ou reconstruímos estradas. Isso fez com que a gente pudesse se orgulhar. Quando eu assumi o governo do Piauí, em abril de 2010, eu me envergonhava para chegar na capital dos Cerrados do Piauí, na cidade de Uruçuí. Era preciso ir pelo Maranhão, era preciso ir pelo Benedito Leite. Se quisesse ir ao município de Santa Filomena, era preciso ir pelo Maranhão, passando por Balsas, chegando ao município de Alto Parnaíba, porque não havia estrada no Piauí. Nós construímos essas estradas que são excelentes. Você pode chegar ao Uruçuí hoje por duas vias. Você pode ir por Floriano, chegando ao município de Jerumenha, Marcos Parente, de Marcos Parente, chegar até o município de Antônio Almeida, e de Antônio Almeida ao Uruçuí. Mas tem outras formas de você chegar também ao Uruçuí. Você pode ir por Floriano, Bertolinha, município de Sebastião Leal, Uruçuí. Ou seja, você interligando regiões, valorizando a terra, o nosso produto e indo por estradas construídas pelo governo do Piauí. Estradas que eram antigamente consideradas como estradas da lama, que hoje se transformaram em uma das mais belas estradas, gerando emprego, renda, mais oportunidade, agregando valor àquilo que nós produzimos. Dar continuidade a esse projeto importante de inclusão de pessoas, de valorização do agricultor familiar, daquilo que fizemos com a piscicultura, com a apicultura, com a cacticultura, com o ovino-caprinocultura, que fixa o homem na zona rural e dá dignidade às famílias que lá nasceram, que lá vivem, que criam a sua própria família. Então, é esse tipo de ação, no sentido de você poder a cada dia realizar mais sonhos, mais desejos e mais vontades do povo piauiense. Eu fico feliz, porque nós sonhamos muito, realizamos muito, e algo que ficou sem realizar, nós estamos aqui assumindo o compromisso com o povo do Piauí e como senador da República, poder trabalhar muito. Isso que nós somos vocacionados e aprendemos na nossa vida inteira. Trabalhar muito para fazer o bem às pessoas e melhorar a qualidade de vida de homens e mulheres do Piauí. Deixa eu perguntar. Quais os projetos que o senhor tem em mente para o crescimento econômico do estado? Já falei sobre alguns, né? Você tem que transformar as riquezas que o Piauí tem. Na área do agronegócio, nós temos em torno de 15% da área disponível do agronegócio do Cerrado do Piauí ocupada. Nós temos algo como 600, 700
mil hectares. Nós temos uma capacidade aí de 6 milhões de hectares absolutamente agricultáveis. Encontrei o Piauí com uma taxa de ocupação anual de expansão entre 10 e 15 mil hectares por ano. Deixei o Piauí agora com a expansão entre 80 e 100 mil hectares por ano, na regularização fundiária, nas leis que flexibilizamos junto à Assembleia Legislativa para a regularização das terras e de incentivos para a chegada de novas empresas. Isso foi fundamental para que a gente pudesse nos orgulharmos, dizer assim, olha, eu encontrei o Piauí produzindo 500 mil toneladas de soja por ano, entreguei em 2013 produzindo 1.500.000 toneladas de soja